Olá, meu nome é Michele, eu sou psicóloga clínica e vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu acredito que é muito importante hoje em dia. Vou falar com vocês sobre ansiedade. Então, para que fique mais fácil aqui o entendimento de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui em tópicos. Então, eu vou falar o que é ansiedade, por que ficamos ansiosos, qual que é a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, quando que você deve procurar ajuda e para finalizar eu vou ensinar aqui uma técnica de relaxamento que você pode usar em momentos que você se sentir ansioso. Então, vamos começar aqui o primeiro ponto sobre o que é a ansiedade. Na verdade, a ansiedade é um mecanismo totalmente normal do nosso organismo. Ela é necessária para a nossa sobrevivência. Então, o que acontece? É um mecanismo de defesa que o nosso corpo ele tem para quando ele reconhece algo que represente um perigo, que represente uma ameaça. Então, é normal, todos nós temos ansiedade. Não existe uma pessoa que não tem ansiedade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Elas pensam que a ansiedade ela só é ruim, e é isso que você vai entender aqui. A ansiedade ela tem um lado ruim, mas ela também tem um lado bom e eu vou explicar daqui a pouco. E o porquê que a gente fica ansioso? Vamos lá, esse ponto é bem interessante. Como eu falei anteriormente, o nosso cérebro ele tem esse mecanismo de defesa, né? É uma estratégia aqui do nosso corpo para lidar com situações de perigo. Então, quando eu vejo uma ameaça, o meu organismo ele tem toda uma preparação. Imagina que você está andando aí por uma floresta e aparece um urso. O que vai acontecer com você? Você vai ficar tenso, vai tremer, a sua reação vai ser de fuga ou luta, não sei. Depende do organismo de cada um. E é mais ou menos isso que acontece. De forma ilustrativa, imagina que você tem uma casa. E essa casa tem um alarme. Só que esse alarme, ele dispara em momentos inadequados. Imagina que toda vez que seu cachorrinho passa, ele vai lá e dispara. O que você faz? Você ajusta esse alarme ou você vai retirar esse alarme? Bom, se você for como a maioria das pessoas, você vai ajustar o alarme. E por quê? Porque provavelmente você vai precisar dele num outro momento, numa outra situação que realmente for um perigo real. É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente precisa dessa ansiedade. E o problema está quando o nosso alarme ele dispara em momentos que não deveriam ser disparados. Ou seja, o nosso cérebro ele começa a enxergar coisas como se fossem ameaças reais, que na verdade não são. Mas mesmo assim, o nosso corpo tem todo aquele preparo. Por isso que muitas vezes você sente a mão tremendo, o coração acelerado, às vezes algum mal-estar. Por quê? Porque o seu corpo ele está preparando para lutar ou fugir. Só que não existe essa ameaça real. Às vezes existem as ameaças criadas e as ameaças reais. E muitas vezes essas ameaças elas são criadas pelo nosso cérebro. E é aí que a gente tem que ajustar esse alarme que eu falei anteriormente. Quando que eu sei que a minha ansiedade ela é normal ou patológica? Nossa, Michele, mas você falou que a ansiedade ela tem que estar presente, realmente. Esse alarme ele tem que estar presente. Quando que eu sei que ele é normal ou ele foge ali do limite da normalidade? A ansiedade normal, ela sempre vai me impulsionar a agir. Quando eu for fazer uma prova, quando eu for numa entrevista de emprego, quando eu for falar em público, ela vai fazer com que eu me prepare para agir. Então, essa ansiedade ela é normal, essa ansiedade ela é saudável. Agora, aquela ansiedade que me bloqueia, que me trava, que acaba com a minha qualidade de vida, que faz com que eu não vá a lugares que eu deveria, essa ansiedade a gente tem que tomar cuidado. Essa ansiedade, de forma bem ilustrativa, é como se o meu alarme não estivesse funcionando da forma adequada, então eu preciso ajustar esse alarme. Então é justamente nesse momento que você precisa procurar um profissional para entender o porquê que isso está acontecendo e você aprender a lidar com essa ansiedade. Agora eu vou ensinar aqui uma técnica muito simples e muito fácil para você lidar com momentos de ansiedade. Na verdade, essa técnica ela pode ser usada em momentos que você se sente ansioso, tenso, estressado ou até quando tiver com insônia, porque ela é super simples e você pode fazer em qualquer lugar.
O nome dela é respiração diafragmática. Então, o que acontece? Só vou explicar para vocês o que acontece quando você faz essa técnica e logo em seguida eu vou explicar de fato como que você vai fazer. Então, quando você faz essa respiração diafragmática, o teu cérebro recebe uma maior quantidade de oxigênio, naturalmente gerando uma sensação de tranquilidade, de relaxamento. Outra coisa que é bem interessante, né? Eu não vou conseguir entrar muito a fundo aqui, mas os nossos pensamentos, eles geram uma emoção. Na hora que você está fazendo a técnica, o que acontece? Existe um bloqueio dos pensamentos e naturalmente o seu foco está sendo em outra direção, ao contrário dos pensamentos que estão te gerando aquela ansiedade. Então, vamos de fato para a técnica da respiração diafragmática. Então, o que você vai fazer? Você vai inspirar, lembrando que vai ter que ser uma respiração muito mais abdominal do que torácica. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão no abdômen, você vai inspirar contando até 4, você segura o ar contando até 2 e você expira pela boca contando até 6. É bem simples, você inspira contando até 4, segura o ar contando até 2 e inspira contando até 6. Isso você pode fazer no local tranquilo, você pode fechar os olhos, você pode fazer ou sentado ou deitado, da forma que for mais confortável para você. E você pode fazer de 5 a 10 repetições. Se você tiver com algum problema de insônia devido à ansiedade, você pode fazer antes de dormir. O bacana é que você tem a liberdade de fazer em qualquer local, em qualquer situação, tá bom? Então, só para a gente repassar, você entendeu o que é a ansiedade, que é um mecanismo natural que faz parte do nosso corpo, você entendeu o porquê que isso acontece, você conseguiu entender também quando que é uma ansiedade normal e patológica, ou seja, a partir do momento que ela afeta a minha qualidade de vida e me impede de fazer as coisas, ela se torna uma ansiedade mais patológica, tá bom? E por fim, você aprendeu aqui a fazer uma técnica de relaxamento para os momentos que você estiver tenso, estiver ansioso, estiver irritado, enfim, ou até com insônia. Então, você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, tá bom? Espero que tenha te ajudado, espero que você coloque em prática, porque é uma coisa que eu sempre falo, teoria sem prática não funciona. Então, coloque em prática e a gente se vê. Até mais.